Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi jardín en el desierto. Hoy nosotros vamos a hablar sobre una de las flores que más me encanta y creo que esa visión es compartida por mí y también por todos los insectos, picaflores y muchos otros animales en el jardín. Yo estoy hablando de las salvias que vienen en diferentes tonalidades, tipos de crecimiento, anuales, bienales, perenes, que aguantan heladas, que aguantan sequía. De verdad, son plantas magníficas que creo que por lo menos una variedad ustedes tienen que tener en su jardín. Entonces ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a más un episodio de Mi Jardín en el Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos nuevamente acá a Mi Jardín en el Desierto, después de mucha lluvia, seguido de un periodo de frío, después un periodo un poquito más caluroso, o sea que el clima está completamente loco. Pero aún así hay algunas plantas que resisten acá en el jardín y continúan floreciendo, dando mucho alimento para los abejorros, abejas, picaflores y otros insectos. Yo estoy hablando de las salvias, las varias variedades que tenemos de salvia que aguantan bastante. Ellas no están en su máximo esplendor debido a todo eso que pasó acá en el jardín en los últimos días, con más de 100 milímetros de lluvia, con vientos muy fuertes, pero aún así están dando mucha floración. Así que hoy vamos a aprender un poquito más sobre esa planta. Primeramente, ¿cómo vamos a saber que es una salvia? Bien, todas las salvias son más o menos aromáticas. Así que si pegamos alguna hoja de ellas y la olemos, sentimos un olor que no es tan rico así muchas veces, pero es bien aromático. Y eso es porque una otra salvia que nosotros conocemos bastante, pero muchas veces no sabemos que es una salvia, es el romero, la salvia rosmarinus. Ella también se ve que es bien aromática, igual que esas primitas acá. Igual hay varias otras aromáticas en la familia, como por ejemplo las lavandas también. Bien, ¿cuál es una de las características marcantes de la salvia además del olor? Si nosotros vemos sus flores, que son bien peluditas así, pero algunas veces puede ser lisa, ellas van a tener un formato de un labio superior un poco más chico y un inferior más grande. Y eso es porque su orden, el orden de esa clase de plantas, antigamente era labiales, justamente por esa apariencia de un labio. Hoy en día nosotros llamamos esa orden de lamiales, pero para que ustedes se acuerden, lamiales, labiales, labios, salvias. E elas vão ser originárias principalmente acá de América. Nosotros tenemos algunas, como por ejemplo, la salvia guaranítica que tenemos aí atrás, temos outra variedade aí ao outro lado. Elas são originárias aí de Peru, Bolívia, pero todas elas estão então nesse rango de tropical e subtropical. E por isso algumas hasta aguentam heladas, como nós podemos ver acá. Já tuvimos uma pequena helada e não passou nada com elas, pero em las mais fortes, elas sim vão se queimar um pouco, as estruturas florais vão secar-se, pero van a quedar ahí haciendo un efecto durante el invierno y las hojas sí van a quedar negras, como podemos ver un poquito ahí atrás. Pero son plantas bien rudas que aunque ellas se quemen hasta a ras del suelo, ellas consiguen rebrotar en la próxima primavera. E então, nós temos variedades perenes como todas essas, como a salvia leucanta, a salvia farinácea, essa daqui azul, porque há algumas farináceas que podem ser anuais. Temos a guaranítica, que também é perene, e algumas, como por exemplo aquela rojita, bem comum em los jardines de abuela, que também algumas delas vão comportar-se como perenes e outras como anuais, dependendo de verdade do espécimen. Algumas vão sair que vão aguentar mais que um ano e outras não, ou seja que é um pouco de loteria. Bem, e elas são muito boas para os polinizadores, tanto por ter aroma, ter bastante pólen, ter bastante néctar, pero também é porque elas vão generar inflorescências e não somente uma flor que vai durar por um largo período de tempo. A maioria de elas vai florescer desde o início de primavera, se elas não se queimam com as heladas, hasta os últimos momentos antes de chegar o inverno. Ou seja que acá nós estamos em junho, já entrando quase em inverno, e nós podemos ver que há muitas flores aún.
E essas flores então vão dar em pedúnculos, que vão poder ter esse formato mais alambrado ou também como uma forma mais de palito, dependendo da variedade. Pero muitas de ellas parecem um alambre, como por exemplo essa leucanta acá. Então, essas flores que são labiadas, um pouquinho tubulares, vão ser perfeitas para vários polinizadores e dispersores no jardim, como por exemplo os pica-flores, que sempre andam acá, por esse bancal acá de sálvias, também os abejorros le van a encantar, as abejas e também as polillas e mariposas, ou seja que essa é uma planta que agrada a todos no jardim. E elas podem variar bastante em formato e também nós vamos a ter a capacidade de moldeá-las bastante. Como por exemplo, acá que eu tenho todas elas em la mesma altura, não por coincidência, sim, porque eu las podo, mais ou menos de meio metro, pero a maioria das variedades tem a capacidade de chegar hasta 2 metros de altura, ou também nós podemos deixá-la mais tapizante, como eu vou mostrar agora. Bem, então, por exemplo, acá, nessa parte do jardim, eu tenho as capuchinas, que estão infestadas de larvas de mariposa, pero isso já está em outro vídeo. E também tenho essa sálvia azul acá, farinácea, de uma forma completamente distinta da outra que estávamos vendo acá. Devido às podas que eu hago, então, dessa parte superior, ela tem esse efeito quase tapizante, cobrindo grandes áreas e dando flores por todo su ancho. Assim que nós podemos jogar bastante com essa classe de plantas, principalmente essa que consiga então correr por arriba do suelo e assim então cobrir uma grande parte. E nós podemos mesclá-la, como por exemplo acá, eu tenho sálvias junto com capuchinas e também no estrato superior la brúdlia, que combina bastante com essa planta e todas elas são muito buenas para polinizadores. Assim que para um jardim para polinizadores não pode faltar sálvias. Pero bien, vamos a hablar un poquito sobre las mejores condiciones para que nosotros tengamos nuestras salvias sanas y produciendo muchas flores. Bien, en cuestión del suelo, como ellas son originarias de muchas zonas tropicales y también mediterráneas, ellas no necesitan un suelo que sea muy fertilizado, igual que el romero, que la lavanda. Ellas no necesitan muchos nutrientes, debido que así ellas van a producir, van a tener menos concentración de esses aceites essenciais de ellas e elas vão quedar mais debilitadas. Assim que se nós deixamos elas em suelos pobres, elas vão dar-se muito bem. E também elas não necessitam muita água. São plantas que aguentam largos períodos de sequia. Aunque quando nós recém implantemos ela no suelo, o riego vai ter que ser um pouco mais frequente. Pero quanto menos água, mais ela vai ser incentivada em criar mais flores e não tanto folhagem, ou seja que ela vai quedar muito mais tupida. E outra coisa é que como ela aguenta a sequia, ela está mais apta e evolucionada para esses espaços. Assim que nós necessitamos um suelo drenado, visto que muitas vezes ela é oriunda dessas zonas mais arenosas. Assim que se nós temos um suelo muito arcilhoso e pesado, lo mejor é buscar essas zonas mais altas que vai escorrer e drenar um pouquinho mais nosso suelo, ou também, obviamente, nós podemos optar por uma maceta. Pero há algo muito importante saber para que elas produzam o máximo de floração, e isso é a quantidade de sol. Quanto mais sol nós demos para nossas sálvias, mais ela vai aumentar a produção de flores, como por exemplo essa sálvia pinha acá. Por que será que essa planta se chama sálvia pinha? ¿Se acuerdan que uma das características das sálvias era ser bem aromáticas? Pues bem, essa acá que está de propósito ao lado de mi caminho, quando nós passamos a mão nela e lá olhamos, é um olor muito característico, a pinha muito aromático e rico, que hace com que os polinizadores cheguem mais rápido cerca de ela, pero também que nos traia outras formas de ver e sentir o jardim. Esse olor é muito rico e cada um que passa cá se pergunta de onde vem ele. Essa é uma das variedades muito lindas que cresce mais ou menos hasta 1 metro e é muito mais delicada que a outra, muito rico para ser uma rica combinação, como por exemplo acá desse cosmos laranja com essa linda coloração como fúcsia de essa sálvia pinha.
Bien, mas uma coisa é que essa planta não é tão acidófila e prefere suelos um pouquinho mais alcalinos. Assim que antes de plantá-la, se vocês estão em uma zona muito ácida como eu, lo bueno é poner então um punhado de calcário agrícola para que assim o pH não esteja tão baixo. Pero também, obviamente e novamente, se vocês têm um solo muito ácido, sempre vocês vão poder utilizar uma maceta para fazer esse plantio. E como eu havia dito também, como elas têm muitas essências, muitos aceites essenciais, quase nenhuma plaga vai conseguir atacá-la. Assim que olvidem preocupar-se com herbívoros, com babosas e outros insectos. Eles não vão conseguir atacar essa planta muito facilmente. Pero se vocês têm um problema como, por exemplo, de oídio, milho, vocês podem aumentar o drenaje do suelo, proteger essa planta de estresse, como por exemplo o estresse por calor, utilizando um acolchado. E em caso de ter problema com aranha roja, que vocês sepam, há um vídeo aqui no canal com todo completito sobre essa plaga, pero solamente aumentando um pouquinho a umidade, como por exemplo rociando a planta com um pouco de água, vocês já vão limitar o desenvolvimento dessa plaga. E também, se alguma plaga ataca, como por exemplo os pulgones, eles não vão conseguir afetar essa planta. Muito dificilmente vamos ver um dano de los pulgones em ela, fazendo com que ela seja o ambiente perfeito para que haya umas pequenas poblações que vão servir de alimento, como por exemplo as chinitas, que sempre andam por essas plantas também. Bem, e se nós estamos em um ambiente que pode ter heladas muito fortes, baixo de zero, o que nós podemos também fazer para protegê-las é não podarla antes das heladas, solamente depois, quando está chegando a primavera e não temos mais risco de heladas, bem como cobrir o suelo com um acolchado forte e também utilizar algum tipo de tela para cobri-la durante essas épocas de mais frio, principalmente à noite, e assim que o folhagem não queime tanto. Pero acuérdense que depois de passar o risco da helada, nós podemos fazer uma poda drástica para que assim essa planta consiga rebrotar e prontamente dar-nos mais e mais flores. Bem, e devido a esses compostos de aceites essenciais, eles também vão ser bem resistentes contra cervos e também conejos, fazendo que nessas zonas que nós sofrimos um pouco com esse tipo de plagas, nós vamos a conseguir ter também um jardim muito bonito. Bem, e como eu havia dito, todas essas plantas que são mais mediterrâneas, que não querem tanto abono no suelo, vão sofrer se nós damos muita quantidade de nitrógeno. Assim que principalmente em plantas que nós vamos a ter em maceta, lo melhor é utilizar então abonos orgânicos bem equilibrados, como por exemplo o humus ou o compost, pero em pouca quantidade. E se aún assim nós não estamos contentos com a quantidade de flores que nos está dando, lo melhor é um fertilizante à base de potássio, que poderia ser um fertilizante de pescado, por exemplo, ou também um abono de algas, que também já ensinei acá no canal como se pode fazer. Assim, elas vão estar muito contentas. E também, em macetas, nós temos que cuidar um pouquinho mais com o riego, visto que principalmente em macetas de barro, elas vão secar-se muito mais rapidamente quando expostas ao sol. Assim que aí podemos aumentar um pouquinho mais o riego, principalmente em verão. Bem, e querer saber um truco mais para essa planta continuar produzindo mês tras mês? Bien, lo que nosotros podemos hacer, y es lo que yo hice acá a finales de verano, es hacer una poda drástica y volver hasta casi la base de ella, dejando solamente 15 a 20 centímetros de nuestra planta. Como ella va a empezar a producir flores desde el inicio de la primavera, si nosotros no tenemos heladas, ella va a tener un largo periodo de floración, pero al final del verano va a haber muchas flores muertas, como nosotros vemos acá, donde hay solo el tallito principal, y así ella va a empezar a decaer en la producción de flores. Pero se al final de verano nosotros cortamos ella y como ella tiene un crecimiento muy rápido, ella va a desarrollarse nuevamente y para el inicio del otoño o a mediados del otoño nosotros vamos a tener una nueva floración y es por eso que las mías continúan con muchas flores abundantes como essa guaranítica fucsia acá, hasta que las heladas já den cuenta de ella y ella já não consiga más hasta nuevamente la primavera.
Bien, ¿y cuándo sería la mejor temporada para que nosotros plantemos nuestras mudas, nuestras plantas que traemos del vivero? Bien, nosotros podemos empezar a plantarlas directamente ya al inicio de la primavera para que ellas empiecen a desarrollarse y ya van a florecer. Pero se nosotros queremos hacer esquerres, la mejor temporada también va a ser en primavera. Y lo que nosotros vamos a hacer es sacar esquerres que yo ya había mencionado acá en el canal. Siempre cuando vayamos a sacar esquerre, lo mejor es buscar ramas sin flores, pero si nosotros no conseguimos, también podemos eliminar esa parte. Vamos a sacar entonces más o menos 3 a 4 nudos, vamos a eliminar las hojas de abaixo, para así ella no transpirar tanto, vamos a eliminar algunas de arriba también. Quanto menos superfície de hoja nosotros vamos a tener, menos ella va a perder agua y así va a tener más tiempo de enraizar. Vamos a hacer un corte entonces bien a ras del nudo, bien abajo y así nosotros ya podemos plantarla, enterrando 2 nudos y dejando 1 a 2 nudos para arriba de la tierra. Rápidamente essa ramita acá vai empezar a desarrollar raíces e assim nós já vamos a poder empezar a ver o novo crescimento de ellas. Se vocês não têm experiência com esquerres, essa é uma planta que recomendo intentar, porque ela agarra muito fácil, principalmente a farinácea e a guaranítica. A leucanta é a mais difícil de ellas, pero aún assim se consegue mais ou menos facilmente. Como a leucanta é mais difícil, obviamente vocês podem fazer com essas também. Lo mejor é sempre hacer mais que um esquerre. Se nós hacemos 5 esquerres, por exemplo, por lo menos um já vai estar garantizado que vai enraizar, pero provavelmente para vocês todos eles vão. Não se olvidem de deixar esses esquerres em um local que não haya tanto sol direto, pero também que haya uma luminosidade que esteja al mínimo a 5 grados Celsius e também que vocês reguem frequentemente para que as raízes tenham tempo de absorver água e assim continuar com o crescimento antes que se seque. Pero hay más una forma que nosotros podemos hacer nuevas plantas de ellas. Si nosotros venimos acá en la base de la planta y vemos bien en la base de ella, muchas veces nosotros ya vamos a ver algunas ramas desarrollando raíces aquí en la base. O sea que la división también es una forma eficaz de reproducirlas. E também nós podemos incentivar que nossa planta se enraice solo, não necessitando ser uma maceta para ser esquerre. Se nós agarramos algumas das ramas de mais abaixo, la encurvamos para que quede em contato com o suelo e ponemos uma pedra ali arriba, muito facilmente ela também vai começar a enraizar e posteriormente nós podemos vir com a tijera, solamente cortar essa rama, destacar-la da planta madre e assim transportá-la para algum outro lugar. E assim vamos a ter mais sálvias em nosso jardim. Bien, también hay más un modo de reproducir esas maravillas de nuestro jardín y sería a través de las semillas. Después que las flores ya están secas, nosotros podemos destacar una de esas flores de las inflorescencias, abrirlas y adentro nosotros vamos a tener una pequeña semilla. Cuando esa semilla ya está en una coloración oscura, tirado a negro, ahí ella ya va a estar lista para que así nosotros consigamos reproducirla. Acuérdense, la salvia necesita un poquito de luminosidad para germinar, así que no enterren ella muy profundamente para que la semilla rompa la dormencia con esa luz y también dejen en un local a donde podemos controlar la humedad para que ese sustrato no se seque. Podemos utilizar hasta arena pura para hacer ese proceso y posteriormente trasplantarla a una maceta o al suelo directamente. Ellas son muy versátiles. Bien, gente, era eso que quería traer para ustedes sobre la salvia. Si ustedes tienen alguna pregunta más, ustedes pueden escribir acá en los comentarios y prontamente vamos a sacar sus dudas. Si les gustó ese video, por favor pongan me gusta y compartan con quien es un amante de las salvias como yo. Espero que hayan disfrutado del video y hasta la próxima. Chao.